Chegou aquela época do ano, não tem jeito, é inevitável. Se você está estudando e se preparando para entrar numa faculdade, chegou a hora do Enem. Obviamente que eu não vou me propor a te dar dicas de nada mais, senão de inglês. Não é mesmo? Não vou me propor a falar da prova de física, nem da prova de português. Hoje as dicas são da prova de língua estrangeira, inglês. Infelizmente, na minha opinião, um absurdo, só temos 5 perguntas de inglês na prova do Enem. E essas perguntas seguem muito o padrão do que o Enem propõe. O Enem é uma prova que ela propõe ao aluno que ele pense, né, que ele reflita sobre os conhecimentos que ele tem, que ele interprete. A prova de inglês não foge disso. São 5 perguntas de interpretação de texto. São 5 perguntas, mas são perguntas de super importância. Por quê? Elas têm o mesmo peso do que qualquer outra matéria. Então, se você vai bem em tudo e erra 5 perguntas de inglês, apesar de serem só 5 perguntas, elas têm uma importância muito grande na prova, porque se você vai super bem nas outras matérias e erra 1, 2, até as 5 de inglês, sua classificação pode cair muito numa matéria que você está estudando, que você está vendo os vídeos aqui do canal e você pode ir muito bem. Vamos gabaritar essas 5 para ser mais 5 pontos que a gente tem aí na nossa classificação, tá bom? Então hoje o vídeo tem esse objetivo. Então, como eu falei, a prova de inglês vai ser formada de 5 perguntas de interpretação de texto e a prova de inglês vai ser formada de 5 perguntas de interpretação de texto. E a primeira dica, pessoal, é que gramática é importante. Em prestar atenção no tempo verbal, nas estruturas do que você está lendo, mesmo sendo uma prova só de interpretação. Continue focando na gramática, porque ela vai te ajudar muito a interpretar os textos durante a prova. Segunda coisa que é bem importante da gente ter em mente é que o Enem, como qualquer outra prova de interpretação, vai sempre focar muito no objetivo do texto que você está lendo. Então, como assim? Imagina que você tem um poema, tá? Um pequeno poema que você vai ter que ler no Enem em inglês. Vai ser muito raro o Enem perguntar sobre o significado de uma palavra ou sobre o tempo verbal que está sendo usado ali. Ele vai muito mais focar no objetivo daquele poema. Então, é um poema de amor? É um poema de protesto? É um poema de significado da vida? Então, é muito mais realmente o objetivo daquele pedaço de texto, seja ele qual for. Vamos tentar, a partir de agora, para você que está se preparando para o Enem, vamos começar a ler os textos. Tudo que você for ler em inglês, sempre faz essa pergunta para você mesmo: qual é o objetivo desse texto? Tenta achar justificativas no texto para comprovar isso que você pensou. Eu acho que é um poema de amor. Por quê? Porque essa frase fala disso, disso, aquilo, tem essa palavra, tem essa entonação, tem esse objetivo. Fica aí na cabecinha que o objetivo é realmente entender para que aquele texto serve, né? Qual é o objetivo desse texto. Dica número 3. As técnicas para ir bem nessas 5 perguntas de inglês são bem simples, são 2. A primeira técnica é você ler esse texto rapidamente assim que você bater o olho nele. Então, tô ali na minha parte de inglês, leio rapidamente e nessa primeira leitura você vai tentar entender sobre o que é esse texto, do que ele tá falando, qual é o tipo, é um quadrinho? É um poema? É um artigo? É uma reportagem? É uma propaganda? Eles usam muito isso no Enem. Então dá aquela lida geral, circula coisas que você acha importante, perguntas que o próprio texto às vezes propõe, né? Às vezes o texto começa com uma pergunta para tentar engajar o leitor. Então vamos circular tudo isso nessa primeira leitura rápida. 30 segundos para dar essa escaneada aí no texto. Segunda técnica é você agora ler a pergunta. Então vai lá, vê o que o Enem tá querendo saber de você. Normalmente ele dá uma introdução falando do tipo de texto que você tá tendo em mente ali. Então, esse poema se refere a, ou tem o objetivo de. Então lê a pergunta, lê as opções e volta pro texto buscando eliminar as opções que não tem nada a ver. Muito mais fácil você falar, não, esse objetivo não é esse. Esse texto não tem essa finalidade. E vai eliminando até chegar um momento que você vai ter 2 ou até uma opção. E aí depois disso fica muito mais fácil você buscar por mais 2, 3 minutos o elemento que prova que você tem que colocar A, B, C ou D ou E
no Enem. Dá esses 2 passos sempre na hora que você for começar a embarcar aí na prova de inglês, que vai te ajudar bastante. A última dica serve muito agora, bem antes do exame, que você vai poder fazer é ler muito. Leia muito em inglês, leia sobre temas atuais, porque vai cair, não adianta. Temas atuais, temas globais, política, protestos ao redor do mundo, economia, vão aparecer na prova de inglês em inglês. Põe o seu Facebook em inglês, leia páginas que você acha interessante de ler, né, coisas com atualidades, e sempre se fazendo essa pergunta: que tipo de texto é esse e qual é o objetivo desse texto? Ler e estudar junto com a leitura. A gramática vai te dar milhões de vantagens, vai te dar muita vantagem em relação a simplesmente estudar somente a gramática ou só simplesmente ler. Você tem que associar essas 2 coisas para melhorar seu desempenho. Pegue as provas antigas, releia, estude. Nós vamos ter um outro vídeo aqui falando da prova do ano passado, dos tipos de exemplos de textos que a gente teve no ano passado. Espero que tenha ajudado. Assine o canal, ative ali o sininho para você receber nossas notificações e ficar sabendo todos os meses e semanas e dias o que a gente está aprontando aqui. Espero que tenha ajudado. Boa sorte no Enem and see you later. Bye! Expression of the day. A expression de hoje tem tudo a ver com o Enem, tudo a ver com interpretação de texto. A expressão é to read between the lines. To read between the lines. Muito parecido com o português, essa expressão quer dizer ler entre as linhas. Então, quando você tem que entender uma coisa que não está explícita, que não está claro, você read between the lines. Então, um bom exemplo, falando da prova, é You have to read between the lines to understand this text. Então, você tem que ler entre as linhas para você conseguir entender o que está sendo dito, o que está sendo explicado aqui nesse texto. Espero que você leia between the lines bastante aí para estudar pro Enem. See you later and bye. Então, se você vai super bem nas outras matérias, mas erra essas 5 perguntas de inglês, sua classificação pode cair lá pra baixo. Ou erra uma. Não, você não entendeu. Ah, não? É super importante assim, se ela erra uma dessas 5, é como se fosse errar 15 perguntas de 40, sabe? Porque o peso de errar uma é super alta, porque são só 5. Se você erra uma de 5, não, mas é a mesma coisa, Fê. Se você tem 20 e você erra uma, é o mesmo peso de ser 5 e errar uma, é uma. Não tem um peso maior do que em inglês.